Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, então nós acabamos de ouvir o relato da paixão de Jesus segundo São Mateus. Dizer a verdade, não tem muito o que explicar. Nós somos convidados a contemplar essa entrega de Deus feito homem por amor a cada um de nós, sem reservas. Quando nós olhamos aquilo que aponta São Mateus, a primeira coisa que vem fora é o silêncio de Jesus. Jesus, ele não responde a provocações. Ele permanece sereno diante de todas as afrontas, diante de tudo aquilo que os seus inimigos preparam diante de si. Ele não sai em defesa própria. A única coisa que o Senhor quer realizar é a vontade de Deus. E Ele nos ensina, como vai dizer a primeira leitura do profeta Isaías, Ele oferece as costas para bater. Ninguém tira a vida de Jesus. É Ele quem se dá, é Ele quem se entrega, é Ele quem se oferta. E o convite diante da atitude de Jesus para cada um de nós é aprendermos também a oferecer as dificuldades que acontecem na nossa vida. Nós queremos sempre nos livrar das dificuldades e das dores. Jesus nos ensina a oferecer cada uma destas coisas. E é por isso que Ele oferece as suas costas, oferece a sua face, se deixa bater, se deixa ser humilhado. Vai dizer São Paulo que ele realiza uma kenosis, ou seja, ele se esvazia da sua condição divina e assume a miséria da nossa humanidade. É esse desprendimento ao qual nós também somos chamados a experimentar, a sairmos de nós mesmos, a vencer a nossa vontade, a nos entregar na vontade de Deus. Quando nós falamos dessa kenosis, deste esvaziamento, nós nos fazemos ajudar dos santos místicos, entre eles São João da Cruz. São João da Cruz, ele vai dizer que à medida com que nós vamos nos esvaziando da nossa vontade, nós vamos sendo preenchidos pelo amor de Deus. E aí ele diz que o primeiro passo é eu me esvaziar das coisas externas, de tudo aquilo que são os nossos apegos externos, ou sejam as coisas, as pessoas, os nossos gostos, aquilo que nos interessa. Ele nos convida a fazer este esvaziamento. E assim nós vamos sendo preenchidos deste amor de Deus. Mas aí ele diz que não basta o esvaziamento das coisas externas. É necessário alcançarmos o esvaziamento daquilo que está dentro de nós, no nosso íntimo, as nossas emoções, os nossos desejos, esvaziar-se, para que o Senhor vá preenchendo com o seu amor. E aí ele diz assim, que chega um momento em que estamos tão vazios de nós mesmos e tão cheios do amor de Deus, da sua graça, que nós experimentamos de uma intimidade. E ele vai dizer a palavra união. Nós nos unimos a Deus. Meus irmãos,
A unidade com Deus não é simplesmente uma palavra, não é simplesmente um esforço de dizer eu quero estar unido a Deus, eu vou fazer este momento de oração. Vocês percebem que é algo que vai sendo formado em nós, ou seja, eu vou diminuindo, eu vou me esvaziando e eu vou me preenchendo deste amor, a tal ponto que vai dizer para nós, São João da Cruz, uma ferida de amor. Eu sinto tanto o amor de Deus e a sua presença, que é uma ferida porque me marca, porque eu ainda reconheço a minha limitação, a minha pequenez, a minha pobreza, mas é um amor tão grande que transforma a minha vida, que muda o meu caminhar, que mudam as minhas atitudes. Olhando ainda para essa narrativa que nós ouvimos, vocês viram o povo que diz que preferia Barrabás ao invés de Jesus. E quando nós ouvimos isso, por um momento, talvez nós sejamos tentados a nos escandalizar. Como podem escolher um ladrão? Como podem escolher aquele e não Deus? Mas se nós formos sinceros na nossa vida, quantas vezes, ao invés de escolhermos Jesus, nós também escolhemos Barrabás? Diante das situações que se apresentam, ao invés de escolhermos a graça, nós escolhemos a murmuração. Ao invés de escolher o bem que é oferecido, nós ficamos procurando o mal. Ao invés de olhar a beleza das coisas, nós ficamos procurando os defeitos. Quantas vezes nós não fazemos essa escolha? Quantas vezes nós não escolhemos Barrabás? Queridos irmãos, Jesus, Ele se entrega, Ele se permite ser humilhado, mas Ele é exaltado, elevado acima de todos, Ele é glorificado, porque se entrega sem medo, porque não pensa assim, mas porque se esvazia sem medo. E é por isso que Jesus assume o lugar para nós de um verdadeiro intercessor, porque mesmo diante dos nossos julgamentos, mesmo diante da nossa condenação, Ele continua estendendo a sua mão. Diante do nosso grito, Ele silencia. Diante das nossas acusações, Ele nos perdoa. É esse o caminho que o nosso Senhor aponta. E é por isso que Ele ocupa este lugar que une céu e terra. É o verdadeiro pontífice, faz a ponte entre terra e céu. É por isso que Ele, na sua grandeza, na sua beleza, na sua bondade, não se cansa de nos oferecer também este caminho de transformação. Um outro sinal que aparece com clareza neste Evangelho, nesta narrativa da paixão, é aquele tecido que estava no templo de alto a baixo e que ele é rasgado. Ele é rasgado. Se nós trouxermos a imagem dos antigos templos, existia uma separação, um lugar aonde nem todos poderiam entrar. Somente um sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício. Existia uma grande cortina que separava, que escondia, e dentro, chamado Santo dos Santos, era onde estava a Arca da Aliança, contendo o maná, um pedaço do cajado de Moisés e as tábuas dos 10 mandamentos, a maior manifestação de Deus para aquele povo. Com a morte de Jesus, esta cortina se despedaça, ela se parte,
representando que a partir de agora nós não vemos mais as escondidas. Ele não está mais velado, mas ele se mostra, ele se dá, ele se apresenta. E aquele Deus que antes para o povo era desconhecido, porque conheciam só as suas ações, em Jesus Cristo, este Deus assume um rosto. Ele está visível. Não existe mais separação. A inimizade que existia entre Deus e o homem, por conta da escolha do homem pelo pecado, essa inimizade, agora ela foi cancelada pelo amor de nosso Senhor. Queridos irmãos, que hoje nós possamos nos deixar convencer por este amor, deste Deus que não nos abandona, deste Deus que passa pelas dificuldades junto com cada um de nós, para que nós possamos viver uma Páscoa de verdade, aonde dentro de nós tudo aquilo que era morto, tudo aquilo que estava velho, tudo aquilo que estava azedo, seja jogado fora e dê lugar para a sua graça. Peçamos a Ele que Ele nos ajude a entrar nesta Semana Santa que iniciamos agora, com essa simplicidade, com essa humildade, reconhecendo que nós precisamos da graça de Deus, para que quando nós depois nos encontrarmos para celebrar a ressurreição, nós sintamos de verdade que algo mudou dentro de nós, que eu diminuí, que eu me fiz pequeno e que eu possa sentir em plenitude esse amor de Deus. Então peçamos que hoje ninguém, mas absolutamente ninguém, saia daqui sem ser ferido por esse amor de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.